Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, graça e paz para você que se disponibilizou para estar nessa live conosco e aprendermos da palavra de Deus. Oramos assim: Senhor Jesus, fortalece enquanto me empenho em ser mais parecido com o Senhor, sincero, honesto e confiável. Obrigado por me sustentar enquanto vou alcançando o seu padrão. Amém. Eu quero falar algo interessante aqui, porque você vê as pessoas falar tanta coisa. Presta atenção, queridos. Você vê pessoas que vivem uma vida assim, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Aí depois eles partem, as pessoas falam, virou anjinho. Você vê também, hoje em dia, pessoas que trabalham no OnlyFans, né? Fazendo filmes adultos, né? Como Uma Tarde aí, Andrés Urach. E ela diz que Deus ama ela. Realmente, ela não mentiu. Deus ama ela. Mas nós vamos mostrar que podemos ser amados por Deus e ser agradável a Ele. Podemos ser amados por Deus e ser desagradável a Ele. E se eu sou amável a Ele, se eu sou agradável a Ele, se a minha vida agrada a Ele, se a tua vida agrada a Ele, então estamos dentro daquela palavra: todos aqueles que crêem será salvo. Porque você só vai obedecer e imitar uma coisa que você crê. Agora diz: quem não crê será condenado. Então, se você é amado por Deus, se eu sou amado por Deus, e somos desagradáveis a Ele, não estamos crendo, estamos. Então é sobre isso que eu quero falar. Olha aqui, ó. João capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1 e versículo... Oh, queridos, a folha virou aqui, ó, perdão. Capítulo 3, João capítulo 3 e versículo 16. Um dos versículos mais citados e mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos vendo aqui que ele amou o mundo. Ele não amou o sistema do mundo. Ele não amou o sistema, porque o sistema tem um príncipe, que é o diabo. Ele amou as pessoas deste mundo. De igual, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo? Então, ele amou. Ele não amou o mundo, um mundo certinho, um mundo perfeitinho. É por isso que quando nós olhamos para o mundo, vemos a corrupção, vemos mudança de personalidade. Foi por isso que ele veio. Foi por isso que ele veio. Certa feita, quando o povo, os samaritanos não quiseram receber Jesus, João disse assim: quer que eu oro e caia fogo do céu para consumi-los? Jesus disse: que espírito sois? Em outras palavras, esse espírito aí não é o meu não. Está querendo matar aquele que eu vim para dar vida por eles? Foi isso o sentido que Jesus quis dizer, porque ele disse assim: eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, é por isso que eu creio que eu sou bem difícil de deixar Jesus me mudar. Ô carninha dura, viu? Bate com o martelinho, bate, mas vai vir, ainda tá dura. E a todos que aceitou Jesus, estamos dia a dia nos esforçando para deixar ele nos transformar, porque a transformação, ela acontece até a vinda de Cristo. Ela acontece. E da mesma forma que Jesus está nos transformando, assim também são as pessoas que ainda não reconheceram ele como Salvador da sua vida. Então ele amou a todos. E não há nada que nós... Agora, não há nada que eu e você faça a mais, porque tem muitos cristãos se esforçando por merecer o amor do Pai Celestial. Não há nada que eu e você possa fazer a mais para que Ele venha nos amar mais. Não há nada de mal que podemos fazer, que pode fazer Ele diminuir o amor que Ele tem por nós. Não há nada. Ele nos amou. O amor dele tem a ver com ele, que é pai, e conosco, que somos filhos. Você está entendendo? Não há nada que você possa fazer a mais para que possa fazer ele amar mais. Deus tem filho especial? Não. Ele tem filhos dedicados. Deus não faz exceção de pessoa. Ele tem filhos dedicados. Ele tem filhos que 1h da manhã está dormindo. Mas ele tem filho que 1h da manhã está nas campinas ou está no terreiro de casa, joga um tapete no terreiro de casa e joga o peito em cima e está clamando em favor da alma. Ele tem filhos que riem daquilo que faz Deus chorar. Porque bem-aventurados que choram são aqueles que não riem daquilo que faz Deus chorar. Então ele tem filhos que são filhos que servem em busca da mesada do Pai. Mas ele tem filho que ama o reino, que intercede em favor das almas, que sabe que existe pedófilo, que sabe que existe político corrupto, que sabe que existe pessoas que diz que ama a criança, mas apoia o aborto. Você viu uma pessoa que ama a criança e apoia o aborto?
Mas não fica criticando, oram para essas pessoas. Ele tem filhos que tá com bandeirinha na mão, que acredita que um homem pode mudar ou pode trazer paz no Brasil ou no mundo. Mas ele tem filho que sabe que a autoridade que está lá foi constituída por ele. Se está lá, porque a Bíblia fala em Timóteo que não existe autoridade que não é constituída por Deus. Ah, mas Deus ia colocar alguém corrupto na frente do país? Deus, de primeiro, permitia que reis que era mal reinasse, porque o povo também era mal. Por exemplo, olha bem para quem pediu Saul. A nação de Israel tinha que ser imitada pelas nações gentias. E essas nações gentias, elas tinham um rei. Mas o que o povo de Israel começou a fazer? Ao invés de as nações gentias abandonar os seus deuses e seguir e imitar a nação de Israel, o povo de Israel, e servir a Deus, é o povo de Israel que começou a pedir para Deus que eles não queriam ser auxiliados por Deus. Eles queriam um rei. Eles pediam um rei. Você está entendendo? E Deus deu um rei para eles. E esse rei não ficou 7 dias com a unção do Espírito Santo. Porque esse rei amava mais o trono do que amava a Deus. Ele amava o sacrifício, mas não amava obedecer. Então Deus deu aquilo que o povo queria. E muitas vezes o país tem um presidente que o povo merece. Você está entendendo? Então é por isso que Jesus ele veio. Porque a humanidade não era flor que se cheira. Ele amou a todos. A Bíblia fala no livro do Evangelho que ele permite que o sol e a chuva desça sobre a cabeça do mal e sobre a cabeça do bom. Ele ama a todos, sem fazer exceção. Mas, entretanto, muitas pessoas concluíram no seu subconsciente, uma vez que Deus ama, ele também agrada. Uma vez que Deus ama a todos, ele está satisfeito com todos. Não. É por isso que podemos ser amados por Deus e agradável a Ele. Quando as nossas obras, quando no nosso dia a dia, ainda que o Evangelho não tem diploma, que no Evangelho nós não estamos aprendendo com o ser da terra. Não estamos aprendendo com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, não estamos aprendendo com o Michael Jackson, não estamos aprendendo com atores e atrizes famosos da terra. Estamos aprendendo com aquele que é a perfeição. Então é possível que ao tentar viver a perfeição, vamos aprender errando. Tipo aquele menininho que o seu pai andando na frente com um balde de leite, teu pai também dava um baldinho pequeno e ponhava por meio de leite, e o seu pai andando em passos largos não percebeu que alargava seus passos, e o menininho, na ânsia de imitar o seu pai, tropeçou. E ao tropeçar, ele tomou cuidado, ainda que caiu o leite, ele tomou cuidado que não caísse tudo. Ficou só o fundo do baldinho com leite, mas ele levantou.
E o pai dele olhou e deu a mão para ele, ele levantou. Ó, pai, ainda tem. E alguém olhando disse, olha lá, aquele menino tá tentando acompanhar, tá tentando seguir as pisadas, tá tentando imitar o seu pai. Então o evangelho é assim. Observe que Saul errou e continuou no erro. Porque as suas decisões, as suas tomadas de decisões não agradavam a Deus. Ele errou e ficou no erro. Davi também errou. Davi, quando ele pecou contra Deus, Deus permitiu que a sua própria família se levantasse contra ele. Mas Davi pediu misericórdia e voltou. Foi até o mal. Ele transgrediu, mas voltou para o caminho da justiça. Então há uma diferença entre aquele que é amado por Deus e busca ser agradável a Ele. Observe que quando Davi pecou, ele disse, pequei contra Deus e caiu de joelho. Quando ele disse o seu semblante descaiu. Ele não ficou triste por causa da pena que Deus tinha colocado sobre ele. Por causa que Deus disse que a sua própria família ia se opor contra ele. A tristeza de Davi não foi por isso. A tristeza de Davi foi porque ele desagradou o Espírito Santo de Deus. No entanto, que ele disse, não retire de mim o seu Espírito Santo. Olha só. Ele disse que nem Paulo, ele disse, uma coisa eu peço. Uma coisa, que é a coisa que Jesus disse para Marta. Ele disse, Marta, Marta, está fadigada com tantas coisas, mas Maria escolheu. Uma coisa é necessária e Maria escolheu. Foi o que Davi disse, uma coisa lhe peço, que possa estar todos os dias da minha vida dentro da sua casa, para que eu possa contemplar a sua formosura. Não é contemplar a prosperidade, a sua formosura. Davi, ele chega a dizer assim, ó, antes de guardar a sua palavra, antes de ser afligido por ti, eu não guardava a sua palavra. Agora guarda a sua palavra. Ele considerou que ele precisou levar umas palmadas no bumbum para guardar a palavra. Agora tem crente que não quer padecer. Crente dodói. Agora Saul, ele era desagradável. Ele era amado, mas era desagradável a Deus. Então, queridos, as pessoas concluíram no seu subconsciente que se Deus ama a todos, ele também está satisfeito com todos. Não. Não está satisfeito com todos. Ele ama a todos, mas não está satisfeito com todos. Uma pessoa que está na carne é amada por Deus? Claro que sim. Uma pessoa que está na carne é amada por Deus. Sim. Jesus morreu por ela, queridos. Mas ela está agradando a Deus, essa pessoa está na carne? Ela é agradável a Deus? Os seus feitos é agradável a Deus? Não. Uma pessoa que não consegue andar na fé é amada por Deus? Sim. Está agradando a Deus? Não. Uma pessoa que trabalha no OnlyFans e diz que aceitou Jesus. Ela faz filmes adultos. Jesus amou a ela? Sim. Mas fazer filme adulto está agradando a Deus? Não.
As pessoas que apoiam a ideologia de gênero. Jesus ama essas pessoas? Sim, mas elas estão agradando a Deus? Não. As pessoas que dizem que ama a criança, mas apoiam o aborto. Jesus ama essas pessoas? Sim, mas elas estão agradando a Deus? Não. As pessoas que estupram é amada por Deus? É, mas o estupro agrada a Deus? Não. Você está entendendo? Então está dizendo aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Por isso que ele amou a todos, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tre 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É a Bíblia, querido. A gente tem que trazer um conceito verdadeiro. Não adianta a gente ficar ministrando, falando para as pessoas que Jesus ama ela. É claro que ama. Quem morreria na cruz por mim e por você, isso é amor. Amor ágape. Mas só que está dizendo, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Então eu posso tirar essa reflexão, mas Deus me ama? Eu mesmo posso refletir. Sim, olha para o sacrifício na cruz do Calvário, mas aí eu olho para dentro de mim, eu viajo para dentro de mim, porque hoje em dia as pessoas querem cuidar do corpo, tudo bem, tem que cuidar, porque a Bíblia fala quem viveria desordenadamente, comendo o que quer, e morreria antes do tempo. Porque tudo que a gente faz desordenadamente, principalmente comer de tudo, antecipa a nossa partida daqui. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dele. Porém, as pessoas hoje estão preocupadas em cuidar bastante do corpo, e as pessoas estão preocupadas a fazer viagem. Mas eu acho que nós devíamos fazer uma viagem mais importante, viajar para dentro de nós e perguntar para nós mesmos quem eu sou, aonde estou, será que eu estou fazendo a coisa certa? Que Deus me ama, eu sei, porque Ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele quer me dar vida após a morte. Mas os meus feitos no dia a dia, no meu cotidiano, está agradando a Deus? Se eu sou uma pessoa que eu faço competição, aquele que compete julga e está por baixo, porque quem está por cima não compete, ele concorre. Será que eu estou agradando a Deus? Se eu quero ver uma pessoa se dar mal para mim se dar bem, será que eu estou agradando a Deus? Então é isso que muitas pessoas apregoam por aí de si mesmas. Elas não vão na Bíblia. E se elas vão na Bíblia, elas fazem da Bíblia uma pizza de vários sabores. É tipo você ir lá em São João, capítulo 15, versículo 7, na parte B ou C do versículo, está dizendo assim, tudo que pedir em meu nome receberei.
Mas você sabe que um texto sem o contexto é um pretexto para afirmar na Bíblia uma coisa que ela não está afirmando. Mas se você ir na parte A do versículo, Jesus está dizendo assim, ó, se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir em meu nome receberei. Você está entendendo, queridos? Então as pessoas dizem, ai, Deus me ama do jeito que eu sou, sim. Mas você está sendo agradável a Ele? Olha o que diz em Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Deus, ele faz exceção de atitude. Ele ama todos. Mas ele faz exceção de atitude entre aquele que é agradável a ele e entre aquele que é desagradável a ele. Deus, ele ama a todos, mas ele faz exceção de atitude entre aquele que crê nele e passa a viver uma vida agradável a ele e aquele que vive aquele que sabe que ele ama ele, mas vive uma vida desagradável a ele. Que filho que é esse? Que sabe que o pai fez tudo para ele. O pai faz tudo por ele, mas vive uma vida que desagrada o pai. As suas obras, as suas atitudes desagradam o pai. Então muitas pessoas têm uma conclusão no seu subconsciente errada, acreditando que porque Deus ama todos, Ele está contente com todos, Ele está se agradando com todos. Olha só os dois ladrões da cruz, o céu estava aberto para os dois. Um fez uma oração, que essa oração desagradou a Jesus. No entanto, que Jesus não respondeu. Vamos na Bíblia? Para não ficar na nossa palavra. Lucas 23, 39, um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu é o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui com justiça, porque estamos recebendo o mal que a gente fez. Mas esse nenhum mal fez. Então ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse Jesus respondeu o seu clamor, mas o outro Jesus não respondeu. Porque o pedido desse a Jesus foi agradável e o pedido do outro desagradou ao Senhor. Ele estava com medo da morte física, mas não estava
com medo da morte espiritual. Ele estava vivendo uma vida onde ele estava vivo fisicamente, mas ele estava morto espiritualmente. E não temia por isso. Mas esse não. Ele iria morrer fisicamente, mas estava com medo de morrer espiritualmente. O medo daquele era de morrer fisicamente, mas não estava com medo de viver uma vida que desagradava a Deus. Porque eles eram perturbadores, eram ladrões, eram pessoas que cometiam homicídio. E estando em uma situação, numa posição a qual estava colhendo o que plantou, não temia. Queria realmente que Jesus livrasse ele da morte física, mas não estava medo de viver uma vida de condenação. Mas o outro não. Ele não estava com medo de morrer fisicamente, ele estava com medo de morrer sem salvação. O que é agradável a Deus, querido, ele erra, como errou Davi. O que é agradável a Deus, ele dá cabeçada. Vai chegar a hora que ele vai fazer coisa que ele não quer fazer e vai ficar triste, ele vai chorar, mas ele vai retomar a tua posição de filho e vai buscar agradar a Deus. Mas aquele que é desagradável, não. A sua mente está entorpecida. A sua mente está tipo assim, entorpecida, que ele não percebe a qual os seus frutos não é agradável. Olha só, Caim e Abel. Deus amava os dois. Muitos falam que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era uma oferta da terra. Mas se você olhar nas ofertas no Velho Testamento, você vai ver que havia oferta de sangue e havia oferta da terra. Sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por causa do coração dele. Os pensamentos dele, a qual iria se manifestar depois, não era agradável a Deus. Observe que Miriam se manifestou nela com o que ela era por dentro, o que ela tinha por dentro. No entanto, o dinheiro, para quem tem um depósito bom no coração, quem se aposta de dinheiro, se manifesta no coração dele um desejo de ajudar, um desejo de fazer doações, um desejo de sentar a pessoa, de chamar a pessoa para sentar na mesa e alimentar essas pessoas. Mas pessoas que não são agradáveis a Deus, o seu sentimento não agrada a Deus. Quando ele toma posse do dinheiro, então se manifesta no coração dele aquilo que ele é no seu interior. Então o depósito mal que ele tem no coração vai se manifestar. Um desejo de pisar em outras pessoas. Um desejo de, como está acontecendo aí no mundo, pessoas que pagam para pessoas executar outras pessoas. Então Caim, Deus não se agradou da oferta dele, mas se agradou da oferta de Abel. Ele poderia ter caído de joelho e ter dito: meu Senhor, o que está errado em mim? Que forma que eu tenho que proceder sabiamente para que o Senhor receba a minha oferta? Eu peço perdão por ter algo que impede do Senhor de receber minha oferta. Mas não. Ele foi lá, ficou com inveja do irmão dele e se manifestou aquele que tinha no coração. Em vez de se manifestar o pedido de perdão a Deus, se manifestou o orgulho. Ele foi lá e matou seu irmão Abel. E Deus falou, se porventura ele tivesse voltado atrás, ele não teria sido aceito. Então Deus amava os dois, mas Deus fez uma exceção de atitude. Deus ama a todos, querido. Mas se eu não crer, se o meu proceder não é agradável a Deus, Ele ama eu e você. Mas se as minhas obras não agradam a Deus e as suas obras agradam, querido, Ele vai fazer exceção de atitude. Como Ele diz lá em Marcos,
Se as suas obras agradam a Ele, é porque você está crendo de forma genuína. Mas se as minhas obras, se eu estou todo dia na igreja, se eu prego aqui, mas as minhas obras não agradam a Ele, eu vou ser condenado. Eu vou ser condenado. Então podemos ser amado por Deus e agradável a Ele, ou podemos ser amado por Ele, mas desagradável a Ele. Ele é amor. Observe que a gente está em um convívio, onde estamos num grupo, estamos todos sorrindo, comendo uma pizza, estamos todos sorrindo um para o outro, até ficar sabendo que alguém dali falou mal de nós. Vamos esperar aquela reunião se acabar de comes e bebe para confrontar a pessoa que falou mal de nós. E talvez a pessoa falou mal de nós porque eu passei para frente algo íntimo meu para uma pessoa que eu conheci uma semana. Quem está errado foi eu. Aí eu vou tirar satisfação com aquela pessoa. E às vezes Deus está permitindo a gente saber que uma pessoa falou de nós. Talvez Deus está permitindo a gente saber de um pecado de uma pessoa. Não para a gente esparramar, mas para a gente ter uma atitude agradável a Deus. Uma coisa Deus abomina. Uma coisa é desagradável a Deus. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Mas o que é agradável a Deus são aqueles que unem os irmãos. Não foi o que Jesus disse para Pedro? Pedro e os discípulos andavam brigando quem seria o maior. Parece que eu vejo Pedro falando, eu sou o maior. Eu andei por cima d'água que nem ele. Quem é que imitou ele daqui? E tem mais. Quando ele passou para me chamar, ele só olhou para mim, eu entendi, eu larguei a rede e segui ele. E João falava, não, eu sou mais. Eu reclino a minha cabeça no peito dele. Eu fui permitido escrever pelo Espírito Santo o discípulo que Jesus ama. Mas só que quando Satanás veio pedir para cirandar com Pedro. Você já viu quando você peneira café ou feijão? Todas as pedrinhas, todos os grãos com casca, passa tudo. Só fica os grãos bons. O diabo iria julgar a vida de Pedro para Deus. Se ele ia peneirar ele para ficar só a parte boa, que era o que Deus ia utilizar. Então Jesus disse, Pedro, Satanás os pediu para cirandar. Eu, porém, roguei por ti. Rogar por ti é quando ele dá o que nós não, ele não dá o que nós não podemos suportar. Quando se converteres, Pedro, confirma os seus irmãos. Quer dizer, quando você se converter, você vai parar de querer ser o maior. Você vai entender que o maior, para ser maior, é sendo menor. E foi o que aconteceu, porque ele ficava se defendendo da cruz, mas quando ele entendeu a cruz, e quando ele se converteu de verdade, ele foi lá e morreu em uma cruz, por amor de Jesus. Então, queridos, vamos guardar essa palavra. Deus ama a todos, mas não significa que porque Ele ama a todos, a obra de todos estão sendo agradável a Ele. Podemos estar na igreja todo dia, mas os nossos feitos podem não agradá-lo. Pode não agradá-lo. Então, quando você escutar uma pessoa falar assim, ai, eu estou fazendo isso, mas Deus me ama. Ele ama a todos. Fala, é verdade, Ele ama a todos.
mas os seus feitos não estão agradando a Ele. Te aceita Jesus como Salvador? Levanta a mão comigo e diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte na vida eterna. Toma as rédeas da minha vida, da minha família. Hoje eu estou te aceitando para que aqueles que são da minha família também, que não te aceitou ainda, possa ver a sua face em mim, Senhor. E possa te aceitar também. Procura uma igreja mais perto da sua casa. Quero orar por você agora, Senhor. Receba aqueles que estão aceitando Jesus como Salvador da sua vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, queridos.